Prezados cursistas, primeiro eu queria dizer que é sempre um prazer gravar essas videoaulas e sinceramente eu aprendo muito junto com vocês. Nessa aula, vamos falar de mais 5 itens importantes do nosso orçamento, suas classificações e ainda sobre receita. Para iniciar, nós já vimos que nas aulas anteriores que a receita pública é um montante de impostos, contribuições e outras fontes de recursos, em dinheiro recolhido através do Estado incorporado ao seu capital, que serve para custear as despesas e as necessidades de investimento público. As receitas quanto à previsão orçamentária devem ser classificadas em orçamentárias ou extra-orçamentárias, a depender se constam ou não no respectivo orçamento. Nesse slide que eu vou apresentar para vocês o conceito da receita orçamentária. Se quiserem anotar, vai ser muito útil para as atividades que vão realizar. São orçamentárias as receitas que estiverem previstas no orçamento, de modo que serão consideradas quando da fixação das despesas públicas. O administrador deverá contar com elas para fazer frente às despesas públicas em que incorrerá o ente, visto que tais receitas são incorporadas e não há restituição. Na arrecadação das receitas orçamentárias carecem de autorização legislativa e a realização dessa receita se vinculará à execução do orçamento. Como exemplo de receitas orçamentárias, citaremos a receita advinda dos tributos, da exploração do Estado e dos recursos provenientes do desenvolvimento bem-sucedido de atividade econômica pelo governo. Já as extra-orçamentárias são as receitas que não fazem parte do orçamento, de modo que não serão consideradas quando da fixação das despesas. São receitas apenas na acepção mais ampla do termo, uma vez que não deverá o administrador público contar com ela para custear as despesas públicas previstas na peça orçamentária. O orçamento adquire tais receitas extra-orçamentárias em atenção à futura despesa extra-orçamentária, o que em termos contábeis seria uma retirada exigível. Assim, essas entradas já têm destino certo, de modo a inviabilizar seu aproveitamento no custeio de outras despesas, inclusive aquelas previstas no orçamento. Na arrecadação das receitas extra-orçamentárias, prescinde de autorização legislativa, e a realização dessa receita não se vinculará à execução do orçamento. São exemplos de receitas extra-orçamentárias os recursos financeiros que adentram nos cofres do Estado a título de fiança, caução e depósito para garantia. Vamos ter atenção para alguns casos específicos. A retenção na fonte, que será considerada receita extra-orçamentária se a retenção for realizada através do ente, que não ficará com os recursos para si. Se tratar de retenção de tributos quando da arrecadação for o mesmo ente a que efetuou, como exemplo, o imposto de renda retido na fonte efetuada pelo Estado, o Distrito Federal ou município, na forma dos artigos 157 e 158 da Constituição, será considerada receita extra-orçamentária. Já a operação de crédito é o compromisso financeiro assumido com o ente do Estado, em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título e aquisição financiada de bens, devendo o ente apontar de onde sairão os recursos que custearão essa nova despesa e tem como finalidade atender ao desequilíbrio orçamentário ou financiar investimentos. Será considerada receita orçamentária e assim depende de autorização legislativa. Na operação de crédito por antecipação de receita, destina-se a atender à insuficiência de caixa durante o exercício financeiro, devendo ser liquidada com juros e outros encargos incidentes, até o dia 10 de dezembro de cada ano. Sendo proibida enquanto existir a operação anterior na mesma natureza não integralmente resgatada, além de outros requisitos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, então, o ente deve dar em garantia a receita dos impostos de sua competência tributária. Será considerada receita extra-orçamentária e assim independe de autorização legislativa. Mas cuidado, nada impede que receitas extra-orçamentárias se convertam em receitas orçamentárias.
é o caso da caução dada em garantia de contrato administrativo, em que, em razão de eventual inadimplência, será exigida em favor do Estado. Nesta aula, daremos continuidade ao estudo da Receita Pública, falando as características das receitas orçamentárias. Vamos aprofundar o estudo da receita orçamentária, considerando sua complexidade, bem como a relação direta com o orçamento público. Como já vimos na aula anterior, as receitas orçamentárias são aquelas que dependem de autorização legislativa para poderem ser arrecadadas, ou seja, deverão figurar no orçamento público. As receitas orçamentárias, então, deverão ser previstas na Lei de Meios, onde sua arrecadação depende da autorização legislativa, que é a Lei Orçamentária Anual, a LOA. A classificação de categoria econômica é importante para o conhecimento do impacto das ações de governo na conjuntura econômica do país. Essa classificação faz com que o orçamento constitua um instrumento de importância para a análise e ação da economia, de maneira a ser utilizado no fomento ao desenvolvimento nacional e no controle do saldo negativo do Estado. De acordo com o artigo 11 da Lei 4.320 de 1964, que fala das especificidades econômicas da Receita, verificamos as receitas correntes que representam as que originam diretamente das ramificações da administração direta ou indireta. São as receitas geradas em decorrência das atividades operacionais do Estado, ou seja, aquelas inerentes ao cotidiano do Estado. As receitas correntes são geradas através da força de império. Além da sua força produtiva, industrial, agropecuária e de serviço, a receita corrente compreende os recursos que adentram aos cofres do Estado, sem terem sido gerados por alienação e vendas de bem ou da captação de financiamento externos ao Estado. Para a melhor fixação do conceito de receitas correntes, faz-se necessário que a classifiquemos em fontes de recursos. Assim, existe, além da classificação de acordo com a categoria econômica, ainda a classificação por fontes de recursos. Vamos ver agora as características dos tributos que integram a receita corrente tributária. Existem os impostos, que são os tributos que compreendem a contribuição monetária, que o Estado exige da sociedade para o atendimento de serviços não específicos. É a modalidade de tributo cuja obrigação tem fator gerador de uma situação independente, que é qualquer atividade estatal específica relativamente ao contribuinte. As taxas, que são os tributos cobrados através da União, Estado, Distrito Federal e municípios no âmbito de suas respectivas atribuições, tendo como fato gerador o exercício regular da utilização efetiva do Estado específico e divisível. Existe também a contribuição de melhoria, que é o tributo gerado da valorização imobiliária, decorrente das obras realizadas como forma de ressarcimento do dinheiro gasto para a execução de dessas obras. Assim, a contribuição de melhoria é instituída para fazer face aos custos de obras de que decorra a valorização imobiliária. Nessa aula, ainda vamos falar sobre a definição de algumas receitas. As receitas de contribuição são aquelas receitas decorrentes de contribuições sociais e contribuições de intervenção no domínio econômico. Os exemplos que dá para a gente citar são a contribuição de empregadores e trabalhadores do Instituto de Seguridade Social, o INSS, o Programa de Integração Social, o PIS, e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, o CSLL. Outro tipo de receita é a decorrente da utilização de bens imóveis, de rendimentos de valores mobiliários. São exemplos os títulos de rendas e receitas derivadas, que são os juros bancários. A receita agropecuária, na receita agropecuária, que são as receitas decorrentes de exploração agropecuárias. A receita industrial, que são aquelas provenientes das atividades industriais definidas na fundação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A receita de serviços,
que são as receitas decorrentes das atividades que se caracterizam através da prestação de serviços de comércio, transporte, comunicação, serviços hospitalares, armazenagem, serviços recreativos e culturais. E para finalizar este tema ainda, existem transferências correntes, que são os recursos recebidos de outrem, independente de contraprestação direta de bens ou serviços. Devem ocorrer a nível intragovernamental, dentro do âmbito de um mesmo governo, e intergovernamental, entre governos diferentes, da União para o Estado e do Estado para os municípios, assim como recebidos de instituições privadas do exterior. Gente, são muitas as classificações da Receita nessa aula. E para ficar mais fácil e simples de estudar, sempre anotem o que for mais relevante. Se tiverem alguma dúvida, me enviem um e-mail que eu vou ter o prazer de responder. Aqui eu tenho mais 5 outras classificações que serão legais para a realização do nosso exercício no ambiente virtual. A primeira é a classificação das operações de crédito, que seriam recursos decorrentes da colocação de títulos ou de empréstimos obtidos junto a entidades estatais ou particulares. No orçamento, esses títulos representam, como regra, o déficit do orçamento e no balanço os ingressos efetivos. Alienação de bens, que são provenientes da alienação de bens imóveis e imóveis. Amortização de empréstimos, que são aqueles provenientes da amortização de empréstimos concedidos, ou seja, a receita obtida com o retorno de recursos que haviam sido emprestados. E as transferências de capital, que correspondem àquelas apresentadas em transferências correntes, salvo no que se refere à sua destinação, visto que as receitas de capital, em sua aplicação, devem ser destinadas obrigatoriamente em gastos de capital, investimento ou inversões financeiras. Nas outras receitas de capital, serão classificadas as que não atendem às especificações anteriores. Deve ser empregado apenas no caso de impossibilidade de utilização das demais classificações. Mudando um pouco de assunto, agora voltaremos a falar sobre o orçamento da Seguridade Social. E devido à sua complexidade, vamos aprofundar um pouco mais. As receitas que financiam a Seguridade Social são previstas pelo artigo 195 da Magna Carta Brasileira e a forma de composição delas pelos artigos 11 e 27 da Lei 8.212 de 1991, que instituiu o Plano de Custeio da Seguridade Social. É preciso esclarecer, desde logo, uma confusão que se verifica no trato da questão. Geralmente costuma-se confundir Seguridade Social com Previdência Social. A diferença é marcante e facilmente perceptível. Enquanto a Previdência Social caracteriza-se por ser um regime de seguro social de caráter contributivo e filiação obrigatória, destinado à cobertura de eventos que reduzam ou retirem a capacidade laborativa do segurado. A Seguridade Social visa a proteção das necessidades básicas de qualquer indivíduo, nas áreas da saúde e assistência social, independente de contribuição. A Previdência Social é apenas uma das espécies do gênero Seguridade Social. Ela está compreendida dentro dessa, como apenas uma das ações estatais, destinadas ao alcance das mínimas necessidades sociais da sociedade. A Previdência Social é gerida pelo Instituto Nacional do Seguro Social, autarquia criada especialmente para a finalidade através do aporte das contribuições sociais prevista no artigo 195. Para o custeio dos benefícios delineados no inciso do artigo 201, ambos do texto constitucional. A saúde e a assistência social são deveres primários do Estado, e assim, sua prestação está desvinculada de qualquer contribuição. Sua gestão fica a cargo da União, Estados e municípios, responsáveis solidários com o custeio e manutenção do Sistema Único de Saúde e das mídias assistenciais. Com essas considerações, tive a intenção de deixar claro que o Instituto Nacional de Seguro Social não é mais responsável pelos programas de saúde e assistência social, como ocorria anteriormente à sua criação. À época do extinto INAMPS,
Da mesma forma, os entes da federação não têm qualquer responsabilidade com a implementação e execução dos programas de concessão de benefícios previdenciários, ao menos aqueles do regime geral de previdência social, esse sim exclusivamente a cargo do INSS. Completando o artigo 165, estabeleceu o seguinte, que a lei orçamentária anual compreenderá o orçamento fiscal referente à União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas através do Estado. O orçamento da Seguridade Social deve abranger as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos de prestação instituídos e mantidos pelo Estado. Como se vê, a Seguridade Social tem como determinação constitucional orçamento anual próprio e diverso daquele da União. O artigo 11 da Lei 8.212 de 1991 é claro ao prever a composição deste orçamento, determinando que, no âmbito federal, o orçamento da Seguridade Social é composto das receitas da União, das contribuições sociais e das receitas de outras fontes. O dispositivo é bem genérico, mas a lei de custeio foi detalhista ao estabelecer as contribuições sociais e os contribuintes, bem como especificar as contribuições sobre a receita de concursos de prognósticos. O que importa é o orçamento da Seguridade Social. É próprio e sempre desvinculado do projeto orçamentário da União. Aliás, trata-se do segundo maior orçamento da nação. O que afirmamos do Programa de Benefício da Seguridade Social brasileiro é que ele é um dos maiores programas de distribuição de renda existentes no mundo. A autonomia na gestão dos recursos de cada área assegurada, do final do dispositivo constitucional, é o que mais interessa a este nosso trabalho. Isso sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal, que os administradores do sistema de saúde, previdência social e assistência social estarão obrigados a utilizar os recursos com transparência e somente depois de realizar o planejamento minucioso das consequências de cada gasto. O que se quer dizer é que agora a responsabilização decorrente do texto legal, que dá sanções criminais e administrativas ao mau administrador, ao contrário dos princípios, dificilmente respeitado entre nós brasileiros, né? Em continuidade do estudo da Receita, não entrarei nas outras classificações, visto que demanda tempo, mas precisamos saber que a classificação da Receita em grupos tem o objetivo de identificar os agentes do Estado, que exercem a legalidade e a arrecadação e fiscalização das receitas. Cada grupo de receita é formado através das associações entre tipos específicos de unidades orçamentárias e de natureza de receita que atendam a certas exigências da ótica orçamentária. A realização da receita se dá mediante uma sequência de atividades, cujo resultado é o recebimento de recursos financeiros, através dos cofres do Estado. Então, existem alguns estágios para que isso seja levado em prática. No nosso material diz o seguinte, que há uma divergência sobre o número de fases que a receita orçamentária tem. Alguns autores afirmam que a receita segue com 4 fases ou etapas, enquanto que outros autores dizem que a receita tem 3 fases ou etapas. É o exemplo apresentado no nosso material, dos autores Andrade e Corrama. Essa divergência é causada devido às características implementadas do sistema informatizado de processamento de dados, que praticamente uniu a terceira e a quarta fase em uma só. Então, para não complicar, vamos utilizar os estágios da receita como sendo 4: previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. A previsão compreende a estimativa das receitas para compor a proposta orçamentária e a aprovação do orçamento do Estado através do Legislativo, transformando em lei orçamentária. Na previsão da receita devem ser observadas as normas técnicas e legais, considerando os efeitos das alterações na legislação, da variação do índice de preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro valor relevante, sendo acompanhada de demonstrativo de sua evolução nos 3 últimos anos.
Da projeção para os dois seguintes, aquele que se refere à estimativa, e da metodologia de cálculo e premissas utilizadas conforme o artigo 12 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Na Lei Complementar 101 de 2000, chamada de Lei de Responsabilidade Fiscal, fala-se em seu artigo 12 que as previsões de receita observarão as normas técnicas e legais e considerarão os efeitos das alterações na legislação, da variação de índices de preços, do crescimento econômico e de qualquer outro fator relevante e serão acompanhadas de demonstrativo de sua evolução nos últimos 3 anos. Da projeção para os dois seguintes, aquele a que se referirem e da metodologia de cálculo e premissas utilizadas. Já outro fator importante é lançamento aplicável às receitas tributárias, que é o ato da repartição competente que se verifica a procedência do crédito fiscal. Identifica quem é devedora e inscreve o débito desta. Compreende os procedimentos, determinação da matéria tributável, cálculo do imposto e identificação do sujeito. As importâncias relativas a tributos, multas e outros créditos da Fazenda, lançados mas não cobradas ou não recolhidas no exercício de origem, constituem dívida ativa, a partir da sua inscrição pela repartição competente. A arrecadação é o ato pelo qual o Estado recebe os tributos, multas e demais créditos, sendo distinguida em direta, a que é realizada pelo próprio Estado ou seus servidores, e indireta, a que é efetuada sob a responsabilidade de outros credenciados do Estado. Os agentes da arrecadação são devidamente autorizados para receberem os recursos e entregarem ao Estado. E para finalizar o ciclo, existe o recolhimento, que consiste na entrega de numerários, através de agentes arrecadadores, diretamente ao Tesouro ou ao Banco Oficial. O recolhimento das receitas deve ser feito com a observância do princípio de unidade de tesouraria, vedada qualquer fragmentação para a criação de caixas especiais. Os recursos de caixa serão mantidos no Banco do Brasil, somente sendo admitidos os saques para o pagamento dessas despesas formalmente processadas e dentro dos limites estabelecidos na programação financeira. A conta única é mantida do Banco Central, mas o agente financeiro é o Banco do Brasil, que deve receber as importâncias provenientes da arrecadação de tributos ou rendas federais e realizar o pagamento e suprimentos necessários à execução do Orçamento Geral da União. Os recursos de caixa serão mantidos no Banco do Brasil. Somente serão admitidos os saques para o pagamento de despesas formalmente processadas e dentro dos limites estabelecidos na programação financeira. A conta única é mantida no Banco Central, mas o agente financeiro é o Banco do Brasil, que deve receber as importâncias provenientes da arrecadação de tributos ou rendas federais e realizar os pagamentos e suprimentos necessários à execução do Orçamento Geral da União. Bem, gente, finalizamos aqui mais uma videoaula. Espero que tenham gostado.